namorado ou o pai a tivesse levado, isso não teria acontecido. Rapaz, velho, que viagem da porra, viu, velho? Esse pensamento que vimos repetir agora no caso da Bruna já tinha aparecido Pausa aqui. lá no caso Qual da é o Vitória. caso da Bruna? Qual é o caso da Bruna? O caso da Bruna é o caso de agora. Ah, ela da vai explicar ainda? Isso. Tá. O da Bruna, o que aconteceu? Ela foi na casa do namorado, ela era uma estudante da USP, morava na Zona Leste, ela foi na casa do namorado, quando ela estava voltando pra casa pra buscar o filho, alguma coisa assim, esse cara seguiu ela na rua, um cara aleatório. É um cara X. E aí matou ela sufocada, enfim. Nossa, que história Horrível. estranha. Do nada, o cara foi lá e matou ela sufocada? E aí tá tendo as investigações, já tem uma suspeita de quem é o cara, estão procurando, mas ele tá foragido. Era conhecido dela, ex-namorado, algo assim? Acho que não, eu não sei, isso aí eu já não sei. Vitória, vocês lembram? E esse pensamento só Da mostra Vitória, como... você lembra, né? Da Vitória. Lembro do pai, né, que virou suspeito, não sei Mas o que lá. não foi ele, tá? O pai era inocente. Tem gente que ainda acredita que mulheres só estão seguras quando estão sob a guarda de um homem. A lógica é essa. Se uma mulher anda sozinha à noite, ela tá se arriscando. Se algo acontece com ela, a culpa é dela. Pausa. Ou de algum homem próximo. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Existe um dado estatístico de que mulheres sozinhas sofrem mais agressões, assaltos, violência de uma forma geral do que mulheres acompanhadas de homem. Isso não significa que uma mulher andar sozinha na rua, ela é culpada dela sofrer essa violência. Mas existe uma estatística, não é uma ideia abstrata. Existe uma ideia abstrata de que mulheres acompanhadas de homens estão mais seguras. Não, isso é meio que real, tá? Mas vamos lá. Que falhou em protegê-la. Como se o papel do pai, do namorado ou de qualquer homem ao nosso redor fosse nos escoltar como seguranças particulares e nos proteger. E aí fica a pergunta, nos proteger de quem? De outros homens. Pausa aqui, No pausa caso aqui. da... Também. Isso aqui volta naquela questão que a gente já reagiu aqui. Primeiro, se existem homens maus, é melhor você ter um homem bom pra te proteger, cara. A real é que homens são mais protetores e passam mais sensação de segurança para a pessoa que ele está protegendo e para os seus algozes. Agora, um homem também vai te proteger de outros perigos que não são necessariamente causados por homem. Por exemplo, se você está num lugar do Canadá e aparece um urso, que é uma coisa muito comum de acontecer. O que vai acontecer? Imagina ter um casal, um homem e uma mulher, aparece um urso. O que é o natural? O homem sai fora e fala, enfrenta o urso aí, dá um jeito? Não, cara. Ele vai falar pra mim, fica atrás de mim, se protege, faz alguma coisa, e o homem vai se arriscar pra proteger ela de um animal. Né? Então, não sabe... Você tinha razão no que você ia falar, cara, só que você distorceu, vai. Da Bruna e da Vitória, essa ideia transfere a culpa da violência pra todo mundo, menos pra quem cometeu o crime. A vítima vira responsável por estar sozinha e o namorado e o pai viram culpados por não estarem lá. E o agressor continua invisível, sem nome e sem foco. Pausa aqui. Bruna não tem Deixa eu te falar uma parada. Você sabe quem é que defende muito, né, o tal do agressor, né? A galera sua aí, tipo umas Maria do Rosário da vida, isso é tudo da tua turma, cara. Quem defendeu, eu lembro lá como era o nome do estuprador lá? O Esquimbinha lá. O cara, tem um cara que estuprou a menina, acho que ele tinha 17 anos, e a Maria do Rosário foi falar, não, mas ele não é menor, ele não sabia o que ele tava fazendo. Champinha. Isso é... Champinha. Quem defendeu Champinha não foi o homem de direita conservador. Ele era homem, ele estava no direito dele. Não. Quem foi defender foi a tua turma, vai lá. Vida ceifada porque estava sozinha, mas porque ser mulher no Brasil ainda é um risco constante, porque ainda somos ensinadas a ter medo desde cedo. No caso Vitória, ela mandou diversas mensagens dizendo que estava com medo dos homens no ônibus e dos homens que ela estava seguindo num carro. Ela estava com medo o tempo todo. E ainda assim tentaram culpar o pai por não estar com ela naquele dia. Como se bastasse a presença de um homem para impedir a violência de outro. Pausa. Bruna, por exemplo, Isso meio que é verdade, às vezes sim, tá? Não é o suficiente, mas meio que é verdade, tá? Se você é um assaltante, se você é um estuprador, se você é um homicida... E você tem, sei lá, uma mulher e um homem e uma mulher sozinha, você meio que vai na mulher que tá sozinha, cara. Isso, novamente, Carol Sardá, não é uma coisa distante da realidade. Você não precisa ser nenhum especialista em criminologia pra saber que, né, é assim. Vai lá. Feminista. Falava sobre isso, lutava contra isso. E morreu exatamente do jeito que mais temia. Isso diz muito sobre o sistema em que vivemos e combatemos. Um sistema que mata mulheres e ainda diz que a culpa é delas por estarem sozinhas.
E Ninguém isso falou me que é faz culpa dela. lembrar do caso das duas amigas, Maria e Marina, que viajavam juntas pelo Equador e foram mortas também, e nas notícias todo mundo questionava como duas mulheres podem viajar sozinhas. Percebe como é sutil? Duas mulheres não viajam juntas, viajam sozinhas, porque não tem homem junto, não tem ninguém para proteger, ninguém para tutelar. Inclusive, usaram muito isso para justificar o assassinato das duas, que elas viajaram sozinhas, se colocaram em risco. A pergunta não é por que ela estava sozinha, a pergunta é por que ainda achamos normal que uma mulher precise estar com um homem para não ser assassinada por outro. A culpa não é das vítimas e nem dos seus protetores por não estarem ali na hora. Pausa A aqui. Bom, culpa é de um... agora ela vai ficar fazendo o discurso dela. Vamos lá. É que você usou uma palavra, inclusive, imprecisa, né? Porque você usou normal, né? O normal se remete à norma. A norma se remete a algo que é predominante em termos estatísticos. E sim, Carol Sardá, é predominante em termos estatísticos de que mulheres sozinhas sofrem mais violência. Isso significa que é culpa delas estarem sozinhas? Não, separe as coisas. Uma coisa é, a estatística mostra que mulheres sozinhas estão mais suscetíveis a sofrerem violência. Isso é uma coisa. O juízo de valor que você vai fazer disso é outra coisa. Ah, então eu acho que mulher que anda sozinha é culpada pela violência que sofre. Isso é outra coisa. Isso é outro passo, né? Separe as coisas. Tá? Enfim. Eu acho que esse pessoal, eles têm dificuldade de entender que, infelizmente, a gente vive num mundo violento. Só que a gente tem que lidar com o mundo que a gente vive, não que a gente gostaria de viver. Eu queria poder sair andando na rua 3 horas da manhã sem ter medo, mas infelizmente não é o mundo que eu vivo. Não, eu vou dar um exemplo. Eu sou homem. Eu não posso andar sozinho, homem, cara, na Praça Roosevelt. Eu não posso. Se eu for dar um rolê lá à noite na Praça Roosevelt, eu vou ser espancado até a morte. Não dá. A não ser que eu esteja armado, né? Ou com um grupo de amigos que a gente vai bater de frente ali na porrada. Eu sozinho, se eu for agora... É que agora não, né? Porque agora tá muito cedo. Mas se eu for hoje, à noite, na Praça Roosevelt, provavelmente eu morro, né? Não é o mundo que eu gostaria de viver, mas é assim, cara, né? E se eu for lá e for espancado até a morte, a culpa não vai ser minha. Vai ser de quem me espancou até a morte. E a menina da minha sala que mandou a prova de 3 horas em 4 minutos e achou que o professor não ia reparar. Vamos ver. Peraí, mas como assim? Era uma prova que você entrava e fazia... Provavelmente era aquelas provas que você entra e responde online, sabe? Por exemplo, ficou disponível a prova, eu entrei e respondi. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu mando a resposta. Porque ela tá com o notebook, no mínimo é com consulta, né? Como é que você resolveu a prova em 4 minutos, sendo que as aulas eram 3 aulas de 50 minutos? Assisti acelerado. Ele disponibilizou as aulas que ela deveria assistir, 3 aulas de 50 minutos. E a prova. Então você tem que assistir as aulas e fazer a prova. E ela fez tudo isso em 4 minutos. Entendeu? Como é que você resolveu a prova em 4 minutos, sendo que as aulas eram 3 aulas de 50 minutos? Assisti acelerado. Em 4 minutos. Eu assisti rápido, fui pulando as partes. Eram 2 horas e meia de aula. Fui pulando as partes importantes. Como é que você respondeu em 4 minutos? Respondi rápido. É impossível, deixa eu ver o que você está usando. Não vi nada. Deixa eu ver o que você está usando. É isso que você está usando, então? Mas eu só mandei as aulas, ele resumiu as aulas pra mim, eu li, eu entendi o que ele resumiu. Então você não viu nenhuma aula e você não respondeu nenhuma questão. Eu não assisti, mas eu vi o que ele resumiu. Então você não viu nenhuma aula e não respondeu nenhuma questão. Você colou. Pode sair de sala. Pode sair de sala, pode sair. Vamos lá. Sua opinião. Minha opinião é polêmica. Polêmicas. Primeiro é o seguinte, o brasileiro, nem pra ser esperto ele é esperto. Até pra ser esperto ele é burro. Cara, você não faz isso. Né? Você não resolve um bagulho em 4 minutos. Dá uma disfarçada. Né? Dá uma disfarçada. Agora, existe um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é responder tais questões. Se eu levo 3 horas assistindo a aula pra ir lá e responder, ou se eu resumo tudo numa inteligência artificial, pego as respostas e coloco, o problema tá no método de teste. Você desculpa. Professor, com todo respeito, o teu método de teste tem uma falha gigantesca. Eu vou contar uma história minha, tá? Certa vez, tinha uma matéria na faculdade que eu tinha muita dificuldade, muita. Eu não conseguia aprender aquilo, eu era burro naquilo. Eu era Bobson. Eu não conseguia aprender aquilo, não conseguia aprender aquilo. Só que eu sempre fui muito bom de comunicação, sempre conversei com um monte de gente, eu sempre sempre conheci todo mundo. E um dia eu conheci um veterano, que um irmão dele mais velho falou, cara, o professor que você tem desta matéria, ele tira
os exercícios de um livro de inglês assim, assim, assim. Um livro em inglês assim, assim, assim. Eu procurei o livro e achei o livro. O livro era gigante, maluco. O livro era assim, ó. E essa prova era uma prova que podia consulta. E aí eu peguei, achei neste livro os capítulos correspondentes às aulas que eu tive naquele bimestre. Falei, bom, eu vou fazer o seguinte. Você podia levar uma folha de rascunho. Você podia pegar uma folha de sulfite e escrever, né? Que, aliás, um dia eu conto essa história completa, tá? Essa história é repleta de injustiças. Porque, por exemplo, o professor falou assim, ó. Não pode xerox. Então você não pode ir lá na xerox e ficar reduzindo a xerox e colando. Não pode. Não pode recortar e colar. Não pode fazer nada. Você pode pegar um papel e uma caneta e escrever com a tua mão uma folha de sulfite A4 e escrever o que você quiser ali. Aí, cara, pegava as meninas, principalmente as meninas mais gatinhas, elas faziam escama no papel, cara. Você pegava o papel delas, elas escreviam assim, escama, ia dobrando. O papel delas parecia um peixe, que você ia abrindo, tinha 1 milhão de coisas. O professor não falava nada, né? Enfim. Eu peguei e achei os exercícios correspondentes àqueles capítulos. E eu fui lá, peguei minha folha e escrevi os exercícios minúsculos, mas escrevi lá. Falei, mano, vamos tentar sorte, vamos ver o que vai dar. Mano, chego na prova, os exercícios são exatamente iguais. Eu falei, não acredito, amigo, eu não acredito. Porque eu tinha pego o DP dessa matéria, a 1 e a 2. Então eu não vou falar o nome da matéria, mas vamos supor que é microfone, vai. Matéria microfone 1, matéria microfone 2. Eu peguei DP da 1 e da 2. Eu fui fazer a prova da 1, levei essa consulta. Beleza, tal. Porra, da hora. Só que a resolução dos exercícios no livro era muito resumida. Era muito rápida. E aí eu peguei e falei assim, cara, será que eu encho de firula aqui? Será que eu não encho? Mas quer saber? Eu vou fazer resumido mesmo, porque aí eu tiro uma nota ok, mas eu não vou, né, gabaritar a prova, né? Porque ninguém gabarita aquela prova, né? Enfim, eu não sou nenhum gênio, beleza. Eu copiei igual. Mano, tirei 10. A hora que veio minha nota, eu falei, fudeu. Cara, ninguém tira 10 nessa prova, que dirá eu? E aí... Falei, bom, o professor vai perceber, né? Fazer o quê? Pelo menos 10 eu passei, que era exame, passei. Só que aí chegou na prova de microfone 2, que era o mesmo, o chefe da cadeira era o mesmo. Cara, ele entrou na sala, quem é o RA? RA era o registro do aluno. Tá. Eu, professor, ele pegou minha folha e rasgou, velho, uma cuzão, velho. Ele não podia fazer aquilo. Eu falei, professor, desculpa, você não pode fazer isso, né? Eu tô dentro das regras. Você falou, é uma folha de sulfite... Com a consulta, eu escrevi minha consulta aqui à mão. E eu não quis ser cuzão, mas, mano, na minha sala tinha um... E a galera tudo assim, né? Porque, mano, as meninas com folha de escama, os caras todos com xerox, e a minha tudo certinha. O professor foi lá e me fudeu. Enfim, essa foi a origem da minha briga na faculdade de Mauá, inclusive. Um dia eu vou contar essa história completa. Um dia eu vou escrever um livro e vou contar. Tadinho mesmo, foi foda. Fiquei com dó. Então, se você é esperto, seja esperto, inclusive, pra ser esperto. Né, cara? Não faz o bagulho em 4 minutos, né, cara? Pô, dá uma enrolada. Agora sim, o método do professor tá errado. Né? Se a pessoa consegue responder tuas perguntas em 4 minutos usando sei lá o que, inteligência artificial, muda o método. Tira a consulta ou sei lá o que você vai fazer, mas muda o método. O teu método é falível, tá? E a menina, ela não disfarçou, mas você pegar uma pessoa que vai fazer exatamente a mesma coisa que a menina, só que disfarçar você não vai pegar, o professor está errado nessa história. Ela podia ter demorado menos de 4 minutos, mais de 4 minutos pra enviar a prova, né? É, velho, demora um pouco mais, cara, demora um pouco mais. Fazer o quê? Eu já fiz prova online, cara, e normalmente provas online são fáceis, tá? Na moral, assim. Enfim. Vamos lá. Quando eu fiz uma graduação a mais, eu fiz 13 provas num dia, né? Porque eu tive facilidade com aquilo, né? Quando eu fiz minha outra graduação. Vamos lá.